a essa gravação. Então, boa noite, caros e caras integrantes aqui do nosso projeto de extensão, Vozes contra o Idadismo. Então, dando continuidade ao nosso percurso, hoje nós nos reunimos em um momento diferente, né, mas complementar ao que realizamos anteriormente. Então, se na última reunião nós nos debruçamos sobre o planejamento estratégico do projeto, hoje a gente avança para um eixo fundamental, que é o aprofundamento teórico. Isso não é um detalhe, porque um projeto de extensão que pretende enfrentar o idadismo na saúde não pode se sustentar apenas na boa intenção, digamos, na produção de conteúdos, né? Ele precisa estar ancorado em evidências, em teoria consistente e reflexão crítica. E é nesse sentido que a nossa reunião de hoje se insere. Então, nós teremos a contribuição aqui da professora Eveline Barros, cuja experiência clínica e acadêmica traz um rigor essencial para esse debate, né, abordando a atualização recente na literatura, com foco nesses anos mais recentes, e vamos discutir não apenas o idadismo, né, como atitude individual, mas também em suas formas, né, implícitas, institucionais. Bom, enquanto a Eveline aí organiza os seus slides, eu gostaria de fazer um breve registro, né, que eu considero importante para o nosso grupo. Recentemente nós tivemos a participação em um evento, né, o Congresso Nordeste de Transplantes, no qual foram apresentados 2 trabalhos vinculados ao nosso campo de interesse aqui no projeto, e um desses trabalhos, inclusive, foi reconhecido com um destaque, né, de 2º lugar, e já tem uma outra ideia surgindo aí, né, que o Eliseu mencionou, que vai ter um congresso Norte e Nordeste sobre o câncer, que é multidisciplinar, e tem inscrições abertas até o final desse mês. Então, estou aguardando aí, ele disse que vai me mandar o edital. Então, e aí vamos tentando, né, transformar nossas reflexões aqui em uma produção qualificada, e que é a potência, né, nessa articulação entre ensino, pesquisa e extensão, e, sobretudo, de que nossos estudantes estão conseguindo ocupar espaços, né, acadêmicos com temas que nem sempre são centrais nos congressos, de uma forma geral, mas que precisariam ser. E isso nos coloca também diante de uma responsabilidade de continuar produzindo, né? Pensar em novos trabalhos, transformar nossas discussões em artigos, em resumos, e o que fazemos aqui nas nossas reuniões, também nessas reuniões mensais, precisa também se converter, né, em ações, né? Portanto, a reunião de hoje também deve ser compreendida como um aspecto de amadurecimento intelectual coletivo e que pode e deve desdobrar-se em novas produções acadêmicas. Então, eu já proponho, Eveline, que essa sua apresentação se converta em um dos capítulos do nosso e-book, né, que a gente vai estar elaborando, já começou a elaborar, sobre diversidade humana na saúde. Então, a gente tem feito isso nos demais projetos de extensão, né? Converter as nossas reuniões, nossas exposições em textos organizados, ou para artigos, ou para produções como e-book. Então, agradeço a presença de vocês, passo a palavra para a professora Eveline, que vai fazer a exposição. Conseguiu, Eveline, fazer a... Estou conseguindo ver? Não, ainda não. Você veja onde tem lá a apresentação, né, ou iniciar a apresentação. Você está indo por esse caminho no PowerPoint? Estou. Compartilhar a tela. Aí você, aqui, abaixo onde tem compartilhar a tela, você compartilha e coloca lá onde tem janela. Fica mais fácil. Sim, conseguiu. Consegui, né?
certo. Aí você pode colocar no modo apresentação, não sei se é esse o problema. Aí, conseguiu? Pronto, agora sim. Agora Agora sim. ok. Sim, Pronto, pode certo. começar. Então, boa noite a todos. Vamos dando continuidade à proposta desse projeto, né? Que é a gente entender mais, estudar sobre idadismo, e com o tema de hoje de idadismo na saúde. Uma apresentação de hoje é algo mais teórico, conceitual, é importante. A gente, para não deixar tão cansativo, é bom que todos participem, citem exemplos do cotidiano, algumas vivências, porque aí a gente vai ter até um aproveitamento melhor e não ficar assim tão pesado para um final de dia, cansativo realmente. Mas vamos lá. Então, essa definição eu vi que já foi apresentada anteriormente no último encontro, né, na última reunião, mas é necessário a gente se empoderar mais dos significados. Então, o idadismo, ele se refere aos estereótipos, então é como a gente pensa, a gente faz uma ideia de que aquela pessoa de 70 anos, eu acredito que ela não vai ter condições de continuar naquele emprego, vai ficar muito cansativo para ela, é uma ideia que você tem, certo? Então, é um estereótipo relacionado à pessoa idosa. Preconceitos, então, é como você sente, é aquilo que você sente, algo negativo que você sente, que você acha que aquela pessoa idosa, ela não tem condição de subir uma escada, você olha assim, com um olhar mais atravessado, preconceituoso mesmo em relação às atitudes da pessoa idosa. E a discriminação seria como a gente age perante aquela pessoa idosa. Seria o empregador que incentiva o paciente idoso, uma pessoa idosa, a se aposentar, seria a forma mesmo de tratar com a pessoa. Então, esse pensar, sentir e agir, achando que a pessoa, porque está na faixa etária, acima de 60 anos, não tem mais condição de desempenhar algum papel, ela sendo direcionado a outras pessoas, ou a nós mesmos, às vezes a gente achar que não tem condição de executar determinada tarefa. Eu, agora há pouco, já disse que não, talvez não conseguisse acessar o Spotify e ter que pedir a um dos meus filhos. Isso já pode ser até um preconceito com o fato de eu já estar pré-julgando de que não vou ter essa capacidade, que uma pessoa mais jovem, que está mais inteirada com a parte de computação, a parte tecnológica, vai ter mais condições, mas isso já pode ser também um ato comigo mesmo, baseando-se apenas na idade e tem sérias consequências para a saúde, para o bem-estar e para os direitos humanos das pessoas. E esse conceito da Organização Mundial de Saúde, que foi definido em 2022, que tanto as pessoas jovens como as pessoas idosas, elas vivenciam o idadismo, mas ele é bem mais evidente entre as pessoas idosas, não é? A gente pode se deparar, sim, com, principalmente um adolescente, né, uma criança, a gente achar que não tem condição de desempenhar determinado papel e ser surpreendido com a capacidade daquela pessoa, mas esse tipo de impressão, ele é observado principalmente nas pessoas da faixa etária acima de 60 anos.
e tende a gerar uma invisibilidade da pessoa idosa. Então, você está num ambiente familiar, num ambiente de trabalho, numa universidade, e aquela pessoa, digamos que lá na turma de medicina tem um aluno de 68 anos, convivendo, né, uma relação intergeracional, convivendo com os outros estudantes de 30, de 25, de 19, e aí as pessoas, nas conversas, na formação dos grupos de estudo, dos grupos de trabalho, sempre deixam aquela pessoa de mais de 60 anos escanteada, digamos assim. E aí isso gera uma invisibilidade, aquela pessoa deixada mais de lado, ou a opinião daquela pessoa sempre não é tão levada em conta. Muitas vezes pode acontecer esse tipo de tratamento. Em relação às noções gerais de políticas públicas com foco na pessoa idosa, esse slide aqui eu coloquei baseado na apresentação desse autor, Luiz Cláudio Carvalho de Almeida. Ele é coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Pessoa Idosa. É um curso de capacitação para conselheiros dos idosos. Eu estou participando desse curso. É um curso uma vez por mês, vai até setembro. E houve já a segunda aula, essa foi a primeira. Então, a primeira foi relatando essas noções sobre políticas públicas. E eu trouxe para cá, para essa apresentação, porque está muito ligado com a questão do idadismo. Alguns pontos, claro, né, da apresentação dele, eu trouxe e coloquei essa ilustração. Ele relatou bem sobre o Estatuto da Pessoa Idosa, no seu artigo 4º, que diz que nenhuma pessoa idosa será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos por ação ou omissão será punido na forma da lei. Então, existe já uma medida, um artigo, lá no Estatuto da Pessoa Idosa, que prevê essa discriminação como sendo criminalizada, certo? Então, a gente já tem subsídios para que a gente possa aprofundar nessa luta, né, por uma questão de justiça e de respeito, não apenas pela ética, mas por estar relacionado à legislação. O combate à discriminação no Estatuto da Pessoa Idosa. Então, isso seria exemplificado como uma vedação ao aumento por faixa etária nos planos de saúde, está lá no artigo 15, no inciso 3º. A vedação ao limite de idade para contratação no mercado de trabalho ou para participação em concurso público, então não pode, uma pessoa que é considerada idosa não pode deixar ser excluída de um concurso público, de participar de um concurso público ou de ser contratado por alguma empresa, está lá no artigo 27, e a proibição de óbice ao acesso a serviços bancários, transportes e contratação em geral. Está lá no artigo 96, que isso também deve ser evitado. Falando da psicodinâmica da exclusão. Então, esse processo ele é pautado tanto pelo desvalor que a sociedade agrega ao envelhecimento, como também pela ansiedade gerada nos cuidadores de se tornarem pessoas com demência. Então, imagine um paciente idoso com um quadro demencial, sendo acompanhado pelos seus familiares, sendo acompanhado pelos cuidadores, e aquelas pessoas que vão vendo o quadro de saúde progressivo, com uma piora clínica gradativa,
começam a ter uma antipatia pela pessoa idosa, tentando, ou procurando, ou temendo chegar àquela mesma condição, certo? Essa dinâmica, continuando aqui, tem como consequência a desumanização do idoso com o transtorno neurocognitivo, com os quadros demenciais, de modo a transformá-lo numa espécie diversa da espécie de quem cuida. Então, é como se a gente estivesse cuidando daquela pessoa como sendo um objeto, como sendo alguém distante de mim, como sendo algo que eu não quero ser, certo? Então, é uma forma de você excluir o paciente idoso no momento em que ele mais está precisando do acolhimento, certo? E ainda foi trazido essa reflexão que foi apresentada na Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, em 2015, discriminação por idade na velhice. Qualquer distinção, exclusão ou restrição baseada na idade que tenha como objetivo ou efeito anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício em igualdade de condições dos direitos humanos e liberdades fundamentais na esfera política, econômica, social e cultural, ou em qualquer outra esfera da vida pública e privada. Então, muito vem se falado, né, sobre o direito do idoso, sobre o respeito, sobre a inclusão do paciente idoso, isso, claro, como consequência do envelhecimento populacional. Eu costumo refletir, e até de uma forma assim positiva e otimista, isso é uma reflexão minha, que há décadas atrás, quando você via uma pessoa idosa, que era em número e em proporção, era bem menor, então era aquele idoso, aquele velhinho, aquela velhinha, como se fosse algo distante de nós. E pelo fato de a gente já se deparar hoje com muitas pessoas de cabelos brancos pela cidade, com o seu aspecto físico de um idoso nas academias, nos shoppings, nas viagens, participando de turismo, também no trabalho, também nos ambientes de trabalho. Então, a gente já começa a se tornar, a pertencer um pouco mais daquele universo. E o que eu creio é que, quando tiver esse proporcional ainda maior, então, digamos, daqui a 20 anos, eu lá, nos meus 70, vai ter muito mais pessoas iguais a mim, nessa mesma faixa etária, compartilhando das mesmas situações de saúde, das situações emocionais, então vai ficar mais fácil. Esse é o meu ponto de vista. A gente já observa isso quando faz uma viagem para uma determinada localidade, que tem muitos idosos que moram naquele local, ou que passeiam naquele local, que quando eles estão todos juntos, ou numa maioria, eles se sentem melhor, né? Eles se sentem pertencentes àquele meio. E quando é num local que a maioria são pessoas mais jovens, então você identificar um ou outro idoso, aquele idoso ele já se sente mais excluído. Então, eu tenho essa percepção de que com o envelhecimento populacional, talvez, quem sabe, um adolescente já vai se sentir o mais excluído nessa história, né? Se a gente for pensar de uma forma macro. E, de acordo com o tema dessa apresentação, da gente procurar referências, procurar estudos que embasem o nosso conhecimento sobre o tema, eu procurei alguns artigos recentes, que tratem sobre o idadismo,
esse artigo de Mello é de 2025, ele já retrata a importância da sensibilização de usuários e das equipes de gestão das equipes de saúde e gestão. Então, fazendo essa pesquisa de idadismo na saúde, é importante, isso foi identificado, né, que cada vez mais você tem que buscar a sensibilização, tanto do próprio paciente, do próprio idoso, como das outras pessoas que são utilizadoras dos serviços de saúde, as equipes que lidam com esses pacientes e a gestão. Criar instrumentos de monitoramento do idadismo. A gente pode fazer estudos que vão tentar identificar em determinadas populações se está ocorrendo ou não algum tipo de comportamento, de preconceito, de algum ato realmente que se caracterize como idadismo. E, como uma conclusão desse trabalho, foi a necessidade de se investir mais em políticas públicas que tragam essa sensibilização, essas políticas públicas que tratem do idadismo e tentem evitar a sua prática. Um outro estudo foi o de Blanco, de 2023, aqui ele já vai materializar essa proposta de coletar os dados, de buscar os instrumentos que tentam medir o idadismo. Então, ele utilizou aqui algumas escalas, que aí eu pensei até se a gente, eu imagino que a gente vá seguir em frente com esse projeto, que ele até reúna outros grupos de alunos também, e a gente pode pensar, esse ano não foi possível os estudos de campo, os trabalhos de campo, mas a gente tem muito material para futuramente conseguir fazer trabalhos de campo. Então, existe a possibilidade de fazer uma coleta de dados através de associação livre, como a gente pode pesquisar os estereótipos, através da escala de ansiedade sobre o envelhecer, que aí a gente vai estar buscando determinantes de preconceito, e na avaliação da discriminação, a gente pode utilizar o Ageism Survey. Esse estudo de Blanco, ele procurou como foco as ações que promovam a participação social e o apoio emocional para as pessoas idosas. A avaliação dos estereótipos, ele é muito simples, você pergunta àquela pessoa que você está entrevistando as primeiras 3 palavras que vêm à sua cabeça ao ouvir o termo idoso, né? O termo indutor utilizado aqui foi idoso. E aí os resultados nesse trabalho que foram encontrados as palavras mais citadas, que foram mais lembradas, foram aposentado, doença, veja que foi bem negativo, né? Uma característica, um estereótipo bem negativo, sabedoria, e aí já é algo mais positivo, solidão, negativo também, e cuidado, certo? Então, foram as 5 palavras que foram reconhecidas nesse trabalho, mais citadas. Em relação ao preconceito, utilizando-se o inventário de ansiedade geriátrica, a instrução é de responder concordo ou discordo para cada afirmação que vem a seguir, considerando como você se sentiu na última semana. Aí, no caso, quando você for aplicar essa escala, pode
tentar explicar para o paciente que ele não precisa explicar, não precisa entrar em detalhes em cada sentença, em cada frase, é apenas dizer eu concordo ou discordo, né, para otimizar aquele momento. E a questão do tempo também. Então, preocupo-me muito com o futuro, concordo ou discordo, sinto-me inseguro ou insegura, preocupo-me com a minha saúde, frequentemente sinto-me nervoso ou nervosa, tenho dificuldade em tomar decisões, sinto que algo de ruim pode acontecer, tenho pensamentos que me deixam inquieto ou inquieta, sinto-me tenso ou tensa, preocupo-me muito com a minha família, tenho medo de perder o controle, sinto-me ansioso ou ansiosa sem motivo aparente, tenho dificuldade em relaxar, sinto que não consigo parar de me preocupar, fico irritado ou irritada com facilidade, sinto que não sou capaz de lidar com os problemas, tenho medo de ficar sozinho ou sozinha, sinto que as pessoas vão me julgar, sinto aperto no peito ou aflição, tenho dificuldade em me concentrar devido à preocupação, sinto-me sobrecarregado ou sobrecarregada pelas minhas preocupações. Cada resposta que ele diz concordo, vai valer um ponto. E a gente utiliza esse ponto de corte, o que foi validado para o Brasil. Maior que 13 pontos indica uma alta probabilidade de transtorno de ansiedade generalizada. E, como vantagem apontada nessa a utilização do GAI, é a baixa ênfase de sintomas somáticos. Porque quando a gente utiliza a escala de depressão geriátrica, no caso, para investigar a depressão, existem muitos sintomas somáticos, sintoma de cansaço físico, de dor, e aí que realmente o paciente idoso, quando tem um quadro depressivo, as características são diferentes da do paciente adulto jovem. Ele pode ter sintomas somáticos, isolamento, também da característica da depressão, e aí, como ele já tem muitas comorbidades associadas, aí confunde um pouco com o quadro depressivo ou não. E aqui a gente avaliando essa ansiedade e pensando na questão de ele estar sofrendo algum tipo de discriminação ou de preconceito, aqui no caso da avaliação do preconceito, não tem esse viés da questão da comorbidade física, porque são tópicos bem relacionados ao emocional, certo? E para avaliar a discriminação, tem a escala de Ageism, e o paciente ele deve assinalar com que frequência vivenciou as situações abaixo. Nunca, aí vai ser 0,1, uma vez, ou 2, mais de uma vez. Então, contaram-me uma piada que faz piada com as pessoas idosas. Uma vez, mais de uma vez, nunca, e aí a gente vai pontuando. De atitudes sociais, sem relação à piada, cartão de aniversário zombando do envelhecimento, alguém que presumiu que não conseguia ouvir bem por causa da minha idade, alguém que presumiu que eu não conseguia entender algo devido à minha idade. Lá no meu trabalho, faz uns 2 meses que um colega completou 60 anos e no bolo veio, assim, em forma de brincadeira, né, em forma de piada, lá o símbolozinho do estacionamento para o paciente idoso, as várias coisas que até certo ponto ninguém sabe se foi bem assimilado por ele ou não, certo? Em relação aos serviços de saúde, fui ignorado ou recebi menos atenção em uma loja ou restaurante, serviços e saúde. Um médico ou enfermeiro falou comigo como se eu fosse uma criança, né, usando termos no diminutivo. Um profissional de saúde presumiu que meus problemas eram apenas da idade, não investigou, né, não aprofundou a investigação daquela queixa, pode ter deixado passar algum diagnóstico importante. No ambiente e no trabalho, alguma vez foi ignorado em uma conversa por ser mais velho,
alguém me tratou de forma condescendente ou infantilizada, senti que fui preterido em uma oportunidade social ou profissional pela idade. E falando sobre vulnerabilidade, fui alvo de um golpe ou tentativa de fraude por parecer idoso, né? E agora as tentativas de golpe estão muito frequentes, principalmente nas redes sociais. Alguém demonstrou impaciência com o meu ritmo de caminhar ou agir. Aí, nesse caso, o cálculo, o score total varia de 0 a 40. Quanto maior o número, maior a percepção de discriminação. E aqui não tem um ponto de corte, mas apenas uma avaliação quanto essa maior percepção da discriminação. Também seria uma escala que poderia ser utilizada em algum projeto de pesquisa, né? Outro estudo, o estudo de Santos, de 2024, esse estudo ele já fez um apanhado com a revisão bibliográfica com os artigos nacionais, os artigos brasileiros, e ele avalia o comprometimento com a equidade e a inclusão, né? Até que ponto está sendo, o paciente idoso está sendo incluído nas atividades. E em relação à educação intergeracional e com campanhas midiáticas positivas como uma proposta de combater o idadismo, certo? Seria procurar essa forma de ter esse contato de idosos com adultos jovens, com adolescentes, com crianças, como forma de diminuir o comportamento de idadismo, e as campanhas também da mídia, da grande mídia, de uma forma geral, de todas as mídias, como uma campanha positiva no combate também. Outro estudo é o de Moshi Veja, de 2023, e aí ele vai retratar essa década do envelhecimento saudável que está se encerrando em 2030, e até lá aproveitar essa década para potencializar o combate ao idadismo. Se muito está se falando, muito está se discutindo, vamos colocar no meio da discussão do envelhecimento saudável, além de medicamento, de mudança de estilo de vida, o combate ao idadismo, certo? Como uma forma de saúde, de bem-estar também para os nossos idosos. O estudo de Simões, de 2024, ele já vai para uma linha de uma abordagem mais qualitativa, onde foram aplicadas 7 entrevistas semi-estruturadas de foro individual a pessoas mais velhas. E para os pacientes entrevistados, os estereótipos e os estigmas estão associados à velhice e têm se intensificado nos últimos anos. Eles percebem, os entrevistados, que existe uma cultura anti-envelhecimento e que a sociedade já não respeita as pessoas com cabelos brancos. Então, quando se fala em envelhecimento, na percepção dessas pessoas entrevistadas nesse estudo qualitativo, há mais uma preocupação em não se tornar velho ou não aparentar estar velho, né, por conta dessa cultura anti-envelhecimento, de procedimentos estéticos, de cultura ao corpo físico perfeito, e com isso ter uma certa aversão àquelas características dos idosos, dos cabelos brancos, das rugas, do andar, enfim, de toda a característica do paciente idoso. Eu acho que esse já deve ser o último estudo, ou o penúltimo, acho que é o último. Esse estudo de Teixeira, colaboradores, de 2018. Esse já foi um pouco mais antigo, mas foi a partir deste que foi a partir de um outro estudo
eu estava lendo, que veio essa questão do ageísmo institucional implícito, e aí ele é muito citado, esse Teixeira e colaboradores, nesse tema da questão institucional e do que está lá implícito nesse comportamento, nessa forma de tratamento, que as pessoas que defendem o respeito ao idoso, mas elas não se percebem pertencendo a este grupo. Então, é aquele paciente idoso, aquela pessoa idosa, como se fosse algo que não fizesse parte de você, certo? E aí, esse trabalho, mesmo que não seja dos últimos 5 anos, mas é um trabalho muito rico, que trata dessa questão institucional, nos vários ambientes em que as pessoas idosas estão inseridas. Ainda tem mais esse outro, que é o de Murilo e Manso, de 2020, em que vai realmente tratar já dos artigos, do artigo do Estatuto do Idoso, que fala sobre o preconceito, já diz que o idadismo é um tipo de violência contra o idoso. O artigo 19, no inciso 1º, para os efeitos desta lei, considera-se violência contra a pessoa idosa qualquer ação ou omissão praticada em local público ou privado que lhe cause morte, dano ou sofrimento físico ou psicológico. E aí é onde entra a questão do idadismo. Foi incluído pela Lei número 12.461, de 2011. E os princípios da Política Nacional do Idoso, do artigo 3º da Lei 8.842/94, onde a pessoa idosa ela não deve sofrer discriminação de qualquer natureza, certo? Então, a gente tem um respaldo legal no combate ao idadismo da pessoa idosa. E aqui foram as referências que eu utilizei, e a gente pode agora já debater um pouco sobre Muito bem. Esses estudos, né? Sim, essas ideias. Sim. Sobre essas ideias. Após essa excelente exposição da professora Eveline, eu quero trazer alguns pontos para reflexão coletiva. Gostaria que vocês, Eliseu Vicente, Eduarda Salustina, Eduarda Lima, também pudessem colocar algumas reflexões de vocês. Mas, antes, de antemão, eu gostaria de dizer que a apresentação traz uma contribuição muito relevante ao articular 3 dimensões que eu percebi que nem sempre aparecem juntas, né? A conceitual, a jurídico-política e a formativa, né? E aí, na sua fala, fica uma sensação, né, de que a gente vê situações que você mencionou, vê no dia a dia também, né? No serviço de saúde e fora dele. Exato, Então, na nossa convivência. a nossa convivência no dia a dia. Então, o que vocês, no que a professora Eveline trouxe, o que é que assim nos deixa mais desconfortáveis como futuros profissionais de saúde, no caso de vocês? Quer dizer, o que mais incomodou vocês nessa exposição? Pode ser uma frase, uma palavra, uma reflexão, uma dúvida. E então? Professor, eu posso falar, o que incomodou, como a professora Sim. falou na apresentação, né? Dessas piadinhas que as pessoas fazem, né? E elas pensam que é, tipo, brincadeira, que é besteira, essas coisas, né? Mas realmente pode machucar a pessoa, né? Isso realmente Exatamente. configura-se como bullying, né? Um bullying contra a pessoa idosa, né? A pessoa pensa que, não, é só uma brincadeira, ele achou graça, assim, riu, mas no fundo realmente pode ter abalado muito o psicológico da pessoa, né? Sim, exatamente. A gente naturaliza até as brincadeiras, né?
A gente acha que aquilo ali não tem potencial de violência, não é violento. Aquilo ali é normal, né? Então, esse aspecto ele parece menor, mas é profundamente estruturante, porque as piadas e brincadeiras sobre pessoas idosas deveriam fazer com que a gente pensasse, ou então que a gente colocasse isso para quem faz esse tipo de piada e falar o potencial nocivo que tem esse tipo de manifestação, né? Porque o idadismo nem sempre aparece em grandes atos, né, explícitos de discriminação. Ele vem naquelas microagressões, né, que a gente falou sobre, que a gente falou na disciplina que nós tivemos no semestre passado. E ele aparece assim, nessa linguagem, nessas expressões que são aparentemente até fofas, né? Então, quando a gente naturaliza que esses xistes, essas piadas, né, sejam consideradas irrelevantes, né, isso vai moldando a forma como a gente escuta, como a gente cuida. Eu acho que talvez o ponto mais importante, como o Vicente disse, é que esse humor tem uma função também assim social de legitimação, né? Que é aquilo que pode ser dito como uma piada passa a ser tolerado, e às vezes é reproduzido e reproduzido sem nenhuma crítica, né? Então, acho que essa questão é importante e que a gente possa se conscientizar disso. É tão cultural que nós mesmos no dia a dia, não tenho idade para isso mais não. Não é uma expressão tão comum que a gente coloca para a gente mesmo, isso daí não dá certo para mim não tenho mais idade para isso. E aí a gente vai, a gente aprendeu isso, a gente leva isso com a gente e a gente já propaga para as outras pessoas também. Exatamente. Esse pensamento. E assim, o fato de naturalizar um aspecto, sim, por favor, um aspecto, foi uma participação no chat, né? É verdade, é uma coisa que a gente acha assim, que não tem, o problema é esse, o potencial de levar ao estresse e também ao fato de o próprio idoso, ele não é incorporar a palavra, internalizar, ele internaliza isso, e isso vai fazendo com que ele desenvolva você, que a professora Evelyn disse agora, que é o preconceito implícito. Implícito não é implícito. É internalizado mesmo a palavra. A palavra é o preconceito internalizado, é o autopreconceito. Né? E aí a pessoa passa a agir, o idoso passa a agir em conformidade com aquele tipo de mentalidade. E isso só faz mal. Né? Isso só faz auto-infligido, exatamente. Como Maria Eduarda Salustino colocou aqui no chat. E fica como um auto. É um tipo de autodiscriminação. O próprio idoso passa a agir dessa forma. E eu mesma, muitas vezes, eu me pego falando, isso não é mais para mim, porque é por causa da minha idade, né? Então, isso faz com que a gente incorpore, a gente internalize isso, e a gente, imagina, o pior tipo de preconceito é aquele que é um preconceito como é que se diz? Quando a gente tem um preconceito em relação às nossas próprias características de identidade. Em relação ao idoso, isso é muito importante. E a gente sabe que, Evelyn falou alguns estudos aí recentes, e eu tenho visto também alguns estudos que mostram como a internalização do preconceito em relação à idade faz mal ao idoso. Né? Isso é extremamente prejudicial, deletério aos idosos. Né? E quando você também falou, Evelyn, você falou sobre idadismo como preconceito, discriminação e estereotipagem, né? Então você nos lembrou que não se trata apenas de uma atitude isolada, né? Mas que é um fenômeno que expressa, que se manifesta em múltiplos níveis, né? Então acho que essa questão também
que você conectou com as políticas públicas também, com o Estatuto do Idoso e a vedação de práticas discriminatórias nos planos de saúde, muitos idosos não têm conhecimento disso, nem sabem que no Estatuto do Idoso o plano de saúde não pode aumentar de forma assim, sem Só critérios, pelo só critério pela de idade. idade, né? E que também, você também mencionou a questão da Convenção Interamericana de 2015, né? Então, o debate se desloca para o campo dos direitos, né? Evidenciando que esse enfrentamento do idadismo não é só ético, mas ele é legal também. A gente sempre tem que colocar esses aspectos legais, políticos, né? Junto dos aspectos éticos também. E também achei importante você colocar a ênfase na sensibilização, né, de usuários, de profissionais, de gestores, porque isso amplia o escopo da discussão, né, e mostra que o enfrentamento do idadismo exige uma ação que não é por intervenção individual só, ou pontual, ela deve ser uma ação em rede, né, então, essa questão, por fim, que você falou dos instrumentos, né, de monitoramento, eu acho que isso aí é especialmente estratégico, porque desloca o debate da conscientização para a responsabilidade. Então, aquilo que a gente pode medir por meio de instrumentos pode ser enfrentado, né? Eu conheço a escala, aquela escala que é de autorrelato, que é de heteroavaliação, digamos assim, que avalia o idadismo sendo relatado pelas pessoas que têm idadismo em relação aos idosos, que é, como eu falei para vocês, que essa escala que a gente pretende aplicar por meio do Google Forms, que é a escala de Fraboni de idadismo, né, que ela avalia atitudes explícitas em relação aos idosos, mas de outras pessoas. Eu acho que aí você mencionou a escala, essa escala que ela é de autorrelato, né, a que você mencionou. Fala da discriminação vivida, ou seja, é a outra face, né, desse fenômeno, né? E Uhum. como a gente não vai ter esse contato com a comunidade, com idosos nessa vigência agora do projeto, aí é justamente por isso que eu pensei na de Fraboni, porque ela é amplamente utilizada em estudantes da saúde, e a gente poderia aplicar, né? E é de fácil aplicação. Mas achei interessante essa que você trouxe, que é a escala de ageísmo, que Pode ser é, para um segundo momento, né? Para outro exatamente, ano. que é a discriminação vivenciada pelos idosos, né? Então, Uhum. acho que a apresentação de hoje não apenas atualiza, né, o nosso conhecimento, mas nos provoca a reposicionar o nosso próprio sentido, né, do que nós estamos construindo enquanto projeto, certo? Se vocês gostariam de falar mais alguma coisa, Maria Eduarda, Salustino, Lima, Eliseu, algo que também chamou a atenção no que foi apresentado. Eu ia complementar a fala de Vicente, né, porque ele falou sobre as brincadeiras e tal que faziam com a população idosa e tal, mas às vezes isso até ultrapassa, né, a Sim, esfera da brincadeira e tal, assim como a professora mostrou, aquele quadro lá das palavras que remetem, né, às pessoas idosas e não, o pessoal ali não fala de brincadeira, realmente a pessoa fala o que acha, né, aí é tristeza, é depressão, é solidão, são essas palavras sim. que acaba ficando no imaginário das pessoas. Sim, exatamente. É importante isso, que a gente se conscientize disso, porque a gente não costuma perceber o que está naturalizado, que todo mundo acha que aquilo ali não tem nada demais, né? Então, assim, essas piadinhas, como você disse, elas acabam, digamos assim, tornando esse tipo de discriminação se perpetua, né, que se reproduz, acaba se reproduzindo, porque tem aquele nível simbólico, né, porque produz imagem negativa do envelhecimento, isso vai se reproduzindo, né,
E também, por quê? Porque reduz a pessoa idosa a um estereótipo, ao ranzinza, né? Aquela pessoa que está ali sempre em si mesmado, no seu canto, né? E o pior, que é o mais importante, eu acho que é o clínico, né? Quando influencia a nossa escuta, o nosso julgamento e até as decisões terapêuticas, né? Então, quando o preconceito vira piada, eu até usei essa frase umas 3 aulas na disciplina de diversidade, né? Porque uma aluna nossa na sala, ela compartilhou piadas racistas, né? E que ela também relatou o quanto ela se sente afetada, não é, por esse tipo de violência. E assim, aí eu até usei, quando o preconceito vira piada, ele deixa de ser questionado, ele passa a ser reproduzido, né? Então, nesse tipo de situação, a gente precisa ter uma função também educativa, né? Então, muito bem. E para encerrarmos, eu gostaria de retomar o que para mim emerge como núcleo dessa apresentação hoje, é que não fizemos essa apenas uma atualização em termos de trabalhos que estão sendo produzidos ou aspectos conceituais, mas nós produzimos um deslocamento, né, que é o deslocamento da idade do idadismo, da ideia do idadismo como algo pontual para compreender esse fenômeno como uma questão que atravessa a nossa formação, né, e depois vai estar presente na nossa prática clínica, né? E isso muda tudo, porque se ele é estrutural, ele não se resolve apenas com boa vontade, ele exige que a gente se conscientize e se transforme, né? E então a discussão foi muito interessante, a apresentação. Eu vi aqui um ruído, mas eu não sei se foi aqui no chat. Tá certo. Legal. Não, Foi. Eliseu levantou a mão. Sim, Eliseu. Era só Eliseu? para complementar também, porque Sim, é muito importante na prática clínica que muitas vezes essa população, né, ela vai estar lá e vai estar confiando no médico, sim, vai estar se abrindo. Aí muitas vezes, se o médico não tiver essa posição de acolhimento, aí vai ser mais uma forma da pessoa se afastar daquele ambiente, né? exatamente. Justamente o contrário do que seria o ideal, de se aproximar, de Sim, criar um vínculo, dele se abrir e poder conversar sobre a situação dele. sim, exatamente. E assim, até na comunicação, né? A comunicação, assim, que não basta falar com o paciente, é preciso que a gente reconheça o lugar de onde a gente fala, o lugar em que o outro é colocado também. Então, a comunicação não é técnica apenas, né? É uma posição que a gente assume. E do ponto de vista da formação de vocês, o que aparece também, eu acho que vem aparecendo, é uma lacuna, que a gente até discutiu esse semestre, que é o envelhecimento não ocupar ainda o lugar que deveria. E talvez por isso mesmo o idadismo continue sendo aprendido, não como uma questão que tenha que ser discutida, tenha que ser refletida, mas como algo que é um fenômeno silencioso, né? Por isso que se reproduzem por meio de piadas. E isso nos traz para o nosso projeto, né? Se nós queremos, de fato, enfrentar o idadismo, a gente precisa produzir reflexão, né? Inclusive em nós mesmos, né? Então, nós encerramos hoje com mais perguntas do que respostas, né? Isso é um bom sinal, porque significa que nós estamos pensando, né? E eu sempre faço aquela pergunta, que eu estou meio produtivista ultimamente, aí eu pergunto, será que, assim, a gente poderia tirar daqui também alguma ideia? Eu acho que já surgiu do que a Eveline apresentou, assim, a gente poderia tirar daqui alguma ideia que poderia virar um tema de trabalho, né, para um congresso. Eu acho que a ideia é essa que a gente já tinha planejado, né, de submeter o projeto de pesquisa de idadismo por meio do Google Forms, submeter ao Comitê de Ética para que a gente possa aplicar essa escala, né, a escala de Fraboni,
E para isso eu estou aqui, está aqui na minha listinha de tarefas, não sei onde eu coloquei, mas está aqui na listinha de tarefas para terminar o projeto, mas colocá-lo muito mais com a metodologia da pesquisa e para que a gente possa aplicar essa escala por meio e a gente aplica essa escala aos estudantes, né? Aos estudantes do CCM, dos vários semestres, né? Até do internato também. Então, isso aí está aqui na lista de tarefas para a gente finalizar, submeter, e eu vou precisar da ajuda de vocês no devido momento, para que vocês me ajudem a preencher, porque aquele formulário eletrônico da Plataforma Brasil não é fácil, não é, Eveline? Eveline, que submeteu o projeto durante o mestrado, sabe que não é fácil, assim, e é assim, um pouco cheio de abas, de itens, então eu vou precisar que vocês me ajudem a preencher, colocar o projeto, terminando, colocar lá o projeto nesse formulário eletrônico para a gente submeter à Plataforma Brasil, certo? Então eu aviso quando eu terminar, e vocês podem ficar com o meu login, e vocês parte do projeto, coloco vocês como participantes do projeto, e vocês podem acessar e editar, né, porque ajuda muito a gente enviar para o Comitê de Ética do CCM, do CCM, do CCM, porque é com estudantes, né, a gente envia para o Comitê de Ética do CCM, então, tem também um tutorial que é fácil, não é difícil, né, porque realmente é um pouco chato, né, de preencher. Aí você se ajudando vai também já acelerar esse processo. Então, agora vamos encerrando, estamos a 1 hora do início da apresentação, agradeço a participação de vocês, e acho Hoje é que... o Dia Mundial da Saúde, né? Muito bom a gente sim, estar discutindo sobre sim, idadismo no Dia Mundial da Saúde. sim, e também que a saúde seja algo também universal, seja saúde para todos e todas, né? E para os idosos, né? Então, é exatamente esse tipo de pensamento que sustenta um projeto, né? De extensão, um projeto vivo. Então, muito obrigada a todas e todos, especialmente pela qualidade da escuta, da presença, né, e da construção coletiva. Então, aqui encerramos, boa noite, terminamos Boa aqui a noite. nossa terceira reunião, né? E aí seguimos dessa forma. Obrigada e boa noite a todos e a todas. Boa noite. Obrigada. Acabei dizendo, Eveline saiu e eu não agradeci pela excelente apresentação. Tchau, professora, boa noite. Boa noite, boa noite. Tchau, boa noite, professora. Tchau, tchau, boa noite.